Uma grande tempestade está chegando e varrendo uma aldeia costeira, causando miséria ao povo. Mas depois da tempestade vem o sol, e todos competem para limpar e colher os despojos. Neste momento, eles acidentalmente descobrem uma sereia encalhada, e eles imediatamente relatam às autoridades por uma recompensa. Ela tem uma beleza que cativa qualquer um que olhe para ela, deixando o mandarim animado. À noite, ele organiza uma festa para receber o magistrado distrital recém-nomeado. Após uma troca de farpas com ele menciona a sereia e leva todos para admirá-la. À primeira vista, ele ficou completamente cativado por ela, caindo na armadilha do amor. Sabendo que o mandarim pretendia transformá-la em uma lâmpada imortal que nunca se apaga, ele não hesitou em expor seus crimes, forçando-a a entregá-la. Então ele a libertou de volta ao mar, mesmo desafiando os boatos terríveis, e pegou a sua mão para começar um caso de amor que duraria por toda a eternidade. De volta ao presente, Shunsh é um notório mestre ladrão na Coreia que burla pessoas de dia e paquera garotas em bares à noite. Ele é acompanhado por duas pessoas, um assistente e um hacker profissional. Desta vez é um grande trabalho, eles fingem ser técnicos de elevador para invadir o prédio. O primeiro obstáculo é o guarda de segurança, com alguns gestos simples, ele facilmente hipnotiza os outros com apenas um isqueiro. Então eles se dividem em duas direções, Shunsh e seu assistente disfarçados com sucesso de promotores e abordam o alvo. Deste lado, o hacker invadiu o sistema de semáforos e pode controlar as direções, fazendo com que o promotor real tenha dificuldades para atravessar a rua. O assistente astuto pede ao alvo para sair para comer primeiro, aproveitando o tempo para discutir negócios. Neste momento, ele sugere um belo arquipélago no Mediterrâneo, e o alvo rapidamente cai na armadilha. Com o dinheiro na mão, eles se separam e saem de férias para 3 lugares diferentes. Assim que entra no avião, Shunsh desempenha o papel de um médico charmoso paquerã Mystikin, que diz que algumas pessoas dizem que sereias ainda existem aqui. A lenda diz que as sereias estão quase extintas, e as únicas que ainda existem estão concentradas aqui. Neste momento, Xinxian mergulha fundo no fundo do mar seguindo um objeto brilhante, que é uma pulseira de pedra de jade. Xinxian sobe à superfície para olhá-la sob a luz do sol para vê-la mais claramente. Enquanto isso, Shunsh chegou e está sentado sozinho perto do mar. O mar começa a tremer violentamente, e erupções vulcânicas causam tremores por todo o mar. Acidentalmente engolindo Xinxian. Felizmente, ela não morreu, mas foi jogada na costa. Pela primeira vez mergulhando na visão do mundo dos humanos, Xinxian parecia estar sendo levada. Xinxian assustá-los ao olhar para baixo e não viu cauda, mas sim um par de pernas esbeltas. Pensando sobre isso, ela pulou na água e sua cauda de peixe retornou imediatamente. Naquela hora, Shunsh acordou e saiu para tomar um pouco de ar fresco. Voltando a dormir, ele foi assustado por um barulho alto. Entrando instantaneamente no quarto, ele não viu nada além de roupas espalhadas. Enquanto arrumava, um par de pernas apareceu no armário. Superando seu medo, Shunsh foi levantar as roupas e acabou sendo uma garota. Vendo-a usando sua camisa favorita, Shunsh não pôde deixar de ficar irritado, fazendo com que Xinxian assumisse uma postura defensiva. Shunsh ficou furioso e não pôde deixar de se envolver fisicamente com ela. Vendo que o lado de fora era sua terra natal, Xinxian correu animadamente em direção a ela, apenas para bater no vidro e desmaiar. Ele rapidamente chamou a polícia e a amarrou. Vendo Xinxian cerrando sua mão, pensando que ela roubou suas coisas, ele forçosamente abriu e desmaiou no local depois de ver o jade. A polícia chegou rapidamente para levá-la e Shunsh, aliviado, deitou-se preguiçosamente no sofá, rolando pelo seu telefone. Ele parou em uma foto dela usando a pulseira de jade. No caminho para a estação, Xinxian admirava um mundo completamente diferente. Shunsh também contatou rapidamente seu assistente para avaliar a pulseira para ele. Enquanto isso, Shunsh foi ao encontro com a bela aeromoça. Enquanto eles estavam sendo doces, seu assistente enviou os resultados da avaliação. A pulseira, que parecia rústica, valia mais de 6 bilhões de won. Ele foi direto para a delegacia para tirar Xinxian da cadeia. Sua atitude era completamente diferente daquela manhã, ele ativamente apertou a mão dela e pediu desculpas. Mas Xinxian não entendeu. Shunsh estava prestes a olhar para a pulseira quando ela o ameaçou levemente com um punho. Sabendo que ela não era fácil de lidar, ele teve que mudar seu plano e a levou para fazer compras. Quando ele disse para ela colocá-los, ela enfiou as mãos e dançou. Incapaz de assistir mais, ele a ajudou a colocá-los em seus pés. Então era hora de experimentar vestidos, mas Xinxian colocou-o direto na cabeça e saiu. Vendo isso, ele a puxou desajeitadamente para dentro. Depois de ser ajudada a se vestir,
Xinxian sentiu que estava brilhando e brincou alegremente. Quando chegou a hora de ir embora, ele não estava em lugar nenhum, então ela teve que vagar por conta própria. Xunxe voltou e também não conseguiu encontrar Xinxian. Ele procurou freneticamente em todos os lugares. Quando ele a viu sentada em um canto chupando um doce, ele não pôde deixar de repreendê-la. Em seguida, ele a convidou para comer. Xinxian preferia pegar comida com as mãos e colocar diretamente na boca, em vez de usar pauzinhos. Na realidade, toda a sua dignidade hoje foi jogada fora por causa da pulseira de 6 bilhões de won. Além disso, ela empilhou os pratos no alto enquanto comia, até usando as 2 mãos para segurar 2 bolos ao mesmo tempo. Sentindo que o momento era oportuno, ele começou a agir, colocando a pulseira de 6 bilhões de won em uma corrente de arrasto brilhante. Tendo atingido seu objetivo, Xunxa deixa em um lugar lotado e diz para ela se sentar aqui. E espere por ele, mesmo sabendo que ele nunca mais voltará. Ela ingenuamente apenas senta e espera por ele enquanto Xunxê embala vagarosamente sua bagagem, preparando-se para fugir. Xinxian espera até o shopping fechar. Xunxê está dirigindo. Quando ele prende um sinal vermelho, ele se lembra das travessuras tolas de Xinxian. Apesar de ser expulsa e humilhada, ela persistentemente espera por ele. Xunxê finalmente volta e pega a mão dela. Embora ele diga adeus, ele acaba deixando Xinxian entrar no carro. Quando perguntado sobre levá-la para casa ou para um hotel, ele desamparadamente decide levá-la para seu lugar. Quando as luzes são acesas, tudo é tão deslumbrante que Xinxian fica sobrecarregada. Neste momento, ele está segurando casualmente um computador quando Xinxian de repente se aproxima por trás. Vendo esta coisa interessante pela primeira vez, ela a pega e a sacode loucamente para ver se a pessoa dentro vai cair. Xinxian gosta de explorar o computador, continuando a assistir todos os filmes nele. Na manhã seguinte, Xunxê se surpreende ao encontrá-la ainda acordada no final da noite. E ela não o deixa pegar o computador de volta. Naquele momento, seu assistente liga com a notícia de que o grupo Munsan tomou medidas e o alvo não é outro senão Xunxê. Sem hesitar, ele desliga e começa a fazer as malas. Menos de um minuto depois, Xunxê retorna, apenas para descobrir que os gangsters chegaram. E estão procurando por ele em todos os lugares. Naquele momento, eles encontram seu quarto e, quando entram correndo, encontram apenas uma bomba relógio. Todos temerosamente se deitam, apenas para perceber que é apenas uma farsa. Xunxê e Xinxian conseguem escapar, seguidos pelos gangsters. Correndo até o topo do prédio, eles são alcançados. Embora estejam fugindo, eles estão gostando imensamente, como um casal romântico fazendo um passeio em um belo dia. Depois de perder a maioria deles, eles descem as escadas onde reforços chegaram. Xunxê diz a ela para se esconder em um canto e luta contra 3 grandões sozinho, enquanto Xinx assume o controle de toda a gangue atrás dele. Ela ataca como uma tigresa furiosa, usando tudo o que aprendeu no computador para derrubá-los facilmente um por um. Infelizmente, eles têm armas e ele tenta hipnotizá-los com seu isqueiro, mas o líder é duro como aço. Xunxê é finalmente capturado, mas inesperadamente, Xinxian Xinchen os persegue em um carro. Ela está pedalando mais rápido do que um carro a 80 km por hora. Vendo Xinxian Xinchen bloqueando a estrada, eles simplesmente correm em direção a ela. Mas Xunxê os esmagou em uma cabine telefônica, e eles fugiram. Chegando ao labirinto verde, eles começaram a brincar de esconde-esconde, e foi aí que foram descobertos. Xinxian Xinchen não hesitou em correr e mandar cada um deles voando. Então ela pegou sua mão e o conduziu direto para a saída, deixando Xunxê surpreso e admirando ela. Com seu cartão e telefone sumidos, Xunxê teve que pedir ajuda a um amigo próximo. Depois de entrar em contato com seu amigo, ele foi com ela para uma igreja, assim que entrou. Ele rapidamente se coordenou com seu amigo para fingir ser um monge gentil. Quanto a Xinxian Xinchen, ele a apresentou como sua esposa que perdeu a voz devido a um acidente há alguns anos. Xinxian Xinchen imediatamente abriu a boca para cumprimentar, envergonhando-o. Acontece que ela não conseguia falar, mas desde ontem, ela estava praticando através do computador, tornando-se oficialmente fluente na linguagem humana. Incapaz de ficar parado, ele foi ao santuário e tocou uma música, ajudando seu amigo a ocultar muitas doações. Naquela noite, o monge os levou de volta ao seu local de descanso, ponto em que ela ficou curiosa sobre o amor nas letras de suas músicas. Na manhã seguinte, Xunxê se despediu de seu amigo e doou dinheiro para crianças pobres. Então a levou para um lugar chamado o Fim do Mundo. Ele disse que sua mãe o deixou lá sem dizer uma palavra e, desde então, Xunxê tem odeia partir sem dizer adeus. Naquele momento, Xinxian Xinchen descobriu a mensagem de sua mãe. Depois de lê-la, Xunxê pareceu para ser aliviado de seus sentimentos.
De repente, os gangsters apareceram. Ele tinha uma arma na mão neste ponto, mas quando confrontado com uma fileira de AKS, ele imediatamente fugiu. A perseguição continuou até que eles foram encurralados na beira. Sem pensar muito, Xinxian pegou a sua mão e pulou no profundo mar sem fim. Na vasta água, Xinxian se transformou em uma sereia e nadou para o lado de Xunx. Cada momento sobre ela apareceu neste momento, e eles trocaram um beijo. Para esconder sua identidade, ela lhe deu um beijo, apagando sua imagem de sua memória. Quando Xunx acordou, todas as suas memórias anteriores eram apenas dele mesmo. Apenas a pulseira de 6 bilhões de won permaneceu, que era o vínculo que os unia. Xunx então retornou rapidamente para Seul. Xinxian olhou para seu avião de baixo, sem querer tirar os olhos dele. Quando ele chegou, ele viu seu assistente, que estava fora de contato, saindo de sua casa. Ele furiosamente correu e o estrangulou. Descobriu-se que a gangue Muldoon pensou que ele estava morto, então eles voltaram sua atenção para seus companheiros de equipe. Ambos estavam sendo caçados, então eles vieram para sua casa para se refugiar. Quando Nandu perguntou sobre a pulseira de 6 bilhões de won, ele não tinha ideia sobre isso. Enquanto isso, Xinxian se despede de suas irmãs e parte para encontrar seu príncipe encantado para vida. À noite, ela olha para a lua e se lembra do que Xunx disse. Ele a levaria de volta para Seul e assistiria a fogos de artifício juntos no rio Han. Então ela segue direto para Seul. 3 meses depois, alguns homens estão no meio do mar bebendo. De repente, uma mulher emerge da água e pergunta qual o caminho para Seul, deixando todos os três sem palavras. Após dias de natação ininterrupta, Xinxian nadou da Espanha para a ilha de Jeju. Voluntários de meia-idade estão ocultando lixo na costa quando a veem vindo de o mar. Xinxian se aproxima e pede Seul. Coincidentemente, eles também estão planejando ir para lá, então eles dão uma carona a ela. Saindo do carro, parada no meio da multidão agitada, Xinxian fica atordoada com a cena diante dela. Por aqui, Xinxian pergunta a todos que encontra na rua sobre Sheshen Shechon. Depois de vários dias sem comer adequadamente, ela anseia por bolinhos de peixe. Mas ela não tem dinheiro, então o dono a repreende e a expulsa, sem saber que Xunx Chunshei acabou de passar por ela. Vagando na rua, ela se depara com um grupo de estudantes tirando dinheiro de uma garotinha. Garota. Depois de aprender, ela imediatamente coloca em prática. Vagando na rua, Xinxian encontra mais uma vez o grupo de estudantes do sexo feminino praticando bullying. Ela corre para aconselhá-los, mas não funciona, então ela enrola o jornal e faz alguns movimentos, assustando-os. A líder é chamada por sua mãe, que não é outra senão a SRA Jinokei Jinoko. Ela instrui sua filha e entra no elevador. Nas proximidades, Xinxian navega por roupas usadas e escolhe uma jaqueta. Parada por um mendigo nas proximidades, ela usa o dinheiro da garotinha para pegar o ônibus para o edifício 63, onde ele mencionou uma vez que eles assistiam a fogos de artifício. Infelizmente, ela se perde no aquário. Vendo os peixes nadando como ela está com fome, Xinxian alegremente pula-no água e espirra ao redor. Amanhã é o aniversário de Xunx Chunshei. Sua Júnior Cia pede à empregada Diu Diu para cozinhar uma refeição farta para ele. Vendo Cia colocando-o com entusiasmo, Xunx Chunshei não pode recusar e experimenta um pouco. Inesperadamente, é um gosto familiar que o lembra da sopa que sua mãe costumava cozinhar. Neste momento, a SRA Diu Diu carinhosamente acarinha a foto com seu filho, quando ela o estava levando para o aquário. Xunx Chunshei também retorna nostalgicamente aqui. Xinxian está cheia e deitada para dormir. A equipe também a descobriu e foi procurá-la. Os visitantes a acharam tão bonita que pensaram que ela era uma sereia disfarçada. E tiraram fotos dela. Sua sombra apareceu de repente na multidão. Ela imediatamente nadou atrás dele e chamou, mas ele não ouviu. A distância entre as duas pessoas neste momento é apenas um pedaço de vidro, mas é tão longe. A equipe neste momento viu Xinxian e pensou que ela era uma espiã, então eles a perseguiram. Chunshei de repente recebeu uma mensagem de seu amigo na Espanha, que incluía uma foto tirada com uma garota. Ampliando, ele viu que esta não era a garota de agora. Chunshei imediatamente se virou para encontrar Xinxian. As duas pessoas se encontram novamente, olhando para ele passo a passo. Ela não consegue conter as lágrimas. De volta àquele dia, ela deu a Chunshei a pulseira porque sabia que ele gostava. Xinxian confessou seus sentimentos e prometeu encontrá-lo, então relutantemente partiu. Um guarda relatou ao mandarim que um estranho roubo havia ocorrido nas aldeias ribeirinhas. Ontem à noite. As roupas e sapatos que estavam sendo secos desapareceram repentinamente, e uma pérola rara apareceu em seu lugar. O mandarim também recebeu a notícia ao mesmo tempo e sabia que era a sereia
A criada Ongjin ouviu isso e se sentiu animada que a oportunidade havia chegado. O velho mandarim ordenou que as pessoas encontrassem e matassem a sereia antes que ela pudesse encontrá-lo. Ongjin espalhará rumores de que todos os desastres recentes foram causados pela sereia. Como esperado, as pessoas na aldeia ficaram assustadas e se revoltaram, exigindo que o mandarim destruísse a sereia para mantê-los seguros. Damriang, depois de saber que a carruagem de flores viria encontrá-lo, sempre se lembrou da promessa de se encontrarem um dia de neve. Apesar dos apelos de seu irmão mais velho, ele montou seu cavalo até o ponto de encontro. Neste momento, sob a neve fina, a carruagem de flores está esperando por Damriang. Mas as pessoas que vêm são 3 assassinos vestidos de preto. Eles começam a atacar de acordo com as instruções do velho mandarim, mas o corte é imediatamente bloqueado por Damriang. Depois de esfaquear o assassino, ele branda uma espada longa e se vira para olhá-la. De volta ao presente, enquanto isso, porque a equipa alcançou-a, felizmente Chunshai, disfarçado de policial, a levou para outro lugar com sucesso. Ele imediatamente perguntou a ela: "Você o conhece? Porque vocês dois se encontraram? Qual o seu nome?" Diante dessa série de perguntas, Xinxian só conseguiu permanecer em silêncio, deixando desamparado. Lá fora, ele estendeu a mão, continuando a perguntar, mas Xinxian insistiu em não responder. Quando ele estava saindo, ela correu atrás dele. Mas, infelizmente, um carro passou em alta velocidade, fazendo com que ele perdesse o rastro de Chunshai Shaishun. Ela foi procurá-lo e encontrou um golpista que tentou levá-lo embora. Mas Chunshai Shaishun reapareceu. Ele não esperava que o mestre como ele encontrasse um desafiante. Ele só precisava deslizar uma vez para ter a carteira em sua mão. Sem opções, ele teve que sair obedientemente neste momento. Os dois estavam passeando ao longo do rio Wan. Então fogos de artifício inesperadamente explodiram. Xinxian, sem saber o que eram, correu para abraçar o rosto de Chunshai Shaishun, pensando que era uma arma. Ele se assustou, então gentilmente disse a ela para confiar nele e abrir os olhos. Ouvindo que eram fogos de artifício, ela se lembrou de sua promessa e felizmente os observou com ele. Depois que os fogos de artifício terminaram, Xinxian continuou insistindo em segui-lo, mas Chunshai Shaishun se recusou. No final, Chunshai Shaishun deixou-a vir junto. Professor Chunshai Shaishun estava trazendo alguém para casa pela primeira vez. E era uma garota, o que foi muito surpreendente depois de cozinhar macarrão para Xinxian comer. Ele puxou a pulseira e perguntou a ela desta vez. Xinxian admitiu que era algo que ela deu a ele. Ele disse como não conseguia se lembrar de nada sobre Xinxian, deixando-o em silêncio. Todo mundo tem um nome toquel fácil, então Xinxian pediu para ele nomeá-la. Preguiçoso demais para pensar, Chunshai Shaishun disse aleatoriamente estúpida, mas inesperadamente, Xinxian realmente gostou. Ela alegremente foi mostrar a Taiyu, deixando sem palavras. Xia apareceu para comemorar o aniversário de Chunshai Shaishun. Xinxian se aproximou lentamente, cruzou os braços, olhou para Xia e a cumprimentou. Vendo o bolo atraente, ela estava prestes a comê-lo quando foi interrompida. A professora Xia fez gestos elegantes e gentis, e ela os imitou. No caminho de volta, Xia puxou Namdo para o lado para perguntar sobre Xinxian. Ouvindo que ela tinha ficado aqui por vários dias, ela imediatamente explodiu, exigindo que Namdo não tirasse os olhos dela. Depois de tomar banho, ele a levou para um sótão acima de seu quarto para dormir. Chunshai Shaishun foi fazer compras e inadvertidamente olhou para a área de compras femininas. Memórias fragmentadas começaram a aparecer até que ele voltou. Namdo ligou de repente, dizendo para ele parar o carro imediatamente. Olhando atentamente para a frente, ele descobriu a polícia. Namdo disse que um vizinho próximo foi assassinado recentemente, então a polícia estava investigando a vizinhança. O policial sempre quis colocar Chunshai Shaishun na cadeia, mas agora ele está preocupado com Xinxian. Ela está sozinha em uma casa perigosa. De manhã cedo, Xia veio para a casa de Chunshai. Xinxian se recusou a abrir o portão e o liberou, fazendo com que Xia caísse de cara para baixo. Sabendo que ela e Chunshai ficaram sozinhos em casa ontem à noite, Xia imediatamente afirmou sua propriedade. Xia e Chunshai vão se casar e viver sob um teto amoroso e solidário. Xinxian ficou furiosa e mordeu o dedo de Xia com força, sem soltar. Enquanto ele levava Xia para pegar um táxi, ela assistiu TV e aprendeu que se confessar no primeiro dia de neve trará felicidade eterna. Incapaz de sentir o cheiro da fragrância, ela saiu para a varanda. Chunshai estava grelhando carne e pediu para ela vir comer. Então ela também tomou chá. Depois de terminar, ele deu a ela um telefone, instruiu-a sobre como ligar para ele, junto com um cartão de ônibus. E disse para ela ir embora. Sabendo que ela não podia ficar, ela pediu que ele prometesse uma coisa.
encontrar-se no primeiro dia de neve na Torre Namsan. Chunchai teve que concordar em deixá-la ir. Depois que Sinchun saiu de casa, ele imediatamente ligou o rastreamento de localização para ver onde ela estava indo e o que estava fazendo. No caminho, ela parou em uma máquina de venda automática e confidenciou às bonecas porque queria viver junto e estar com alguém. Apesar de nadar incansavelmente por milhões de quilômetros para chegar aqui, ela foi implacavelmente rejeitada. Fechando todas as cortinas, ele ligou a localização e descobriu que ela estava indo para Gangnam. Chunchai seguiu a localização e se assustou ao ver que ela estava trabalhando. Mas como ninguém pegou os folhetos, ela foi amaldiçoada pelo inquilino. Ele se sentiu irritado e chamou a polícia para confiscar seu carro. Depois disso, muitos estudantes vieram de repente para pegar folhetos. Acontece que Chunchai os contratou para pegar um folheto por 1001, o que causou muito congestionamento. Enquanto ansiava por comida, uma mulher veio e deu a ela bolos de peixe e colocou um lenço em volta do pescoço de Sinchun, deixando-a muito grata. Depois disso, ela foi receber dinheiro de Chunchai. Começou a chover, então Sinchun teve que se abrigar em algum lugar temporariamente. A notícia neste momento relatou que hoje seria o primeiro dia de neve. A garotinha do dia anterior mostrou a Sinchun a maneira mais rápida de para Namsan e então disse adeus. Deste lado, Chunchai está se preparando para ir para lá. Chegando no ponto de ônibus, ela se mudou para Namsan. Assim que Chunchai passou, Sinchun correu. Naquele momento, ela foi repentinamente atingida por um carro e ficou imóvel no local. A pessoa que saiu era Xiun. Chunchai não tinha ideia. Ele foi esperar sob a primeira nevasca. Sinchun foi rapidamente levada para o hospital depois. Chunchai esperou por um longo tempo e não a viu, então ele voltou. No caminho, ele viu os folhetos de Sinchun e o telefone caindo por todo o lugar. Sabendo que algo estava errado, pensando sobre os momentos com ela, Chunchai ansiosamente foi diretamente para os hospitais para encontrar Sinchun. Chunchai a encontrou no 10º hospital. Ele olhou de partir o coração para Sinchun, que estava cheia de ferimentos, a tocou e estava assustado, chamando alguém para verificar. A enfermeira freneticamente chamou o médico porque sua temperatura agora era de apenas 29 graus. O médico verificou novamente e rapidamente realizou um choque cardiopulmonar. Quando o batimento cardíaco era apenas uma longa linha, suas emoções estavam extremamente desapontadas. O milagre apareceu. Sinchun abriu seus olhos e o viu segurando sua mão muito fortemente. Sabendo que ele estava preocupado com ela, Sinchun estava muito feliz. Namdo e Tayo tinham chegado. Namdo então perguntou a An sobre sua condição. Depois disso, eles foram fazer os procedimentos para Sinchun. Por perto, Xiun estava completando os procedimentos para assumir a responsabilidade pelo acidente com a polícia. Assim que Chunchai saiu e eles se encontraram, ele perguntou a Xiun se ela tinha atingido com o carro. E ele disse que era apenas um acidente. Lembrando dos velhos tempos, ele também disse, era apenas um acidente quando ele esmagou o de Chunchai. Foto de família. O pai dele não fez nada, mas também disse para ele se livrar daquela foto feia. No que lhe concerne, não houve nenhum acidente aqui. É que Xiun estava seguindo ele e então atingiu Sinchun. Ele estava prestes a sair quando seu pai ligou, preocupado e perguntando sobre An Xiun. Então eles foram para casa juntos enquanto Chunchai só podia observar de longe. Sinchun foi levada para a sala do grupo e, na hora da refeição, todos receberam sua parte. Só ela foi ignorada porque tinha que jejuar para a cirurgia. Sentindo-se ressentida, ela ligou para Chunchai para reclamar. Embora ele não pudesse deixar de rir, ele ainda agiu friamente com ela. Ele disse a Sinchun para ir dormir, mas ligou para o médico para trazer comida. No dia seguinte, ele foi até a porta para ver se eles deram comida para ela. Observando Chunchai comer macarrão avidamente, ela se sentiu feliz. Sinchun estava roendo uma banana e passeando quando viu uma mulher exigindo-a verdade sobre a morte de sua filha. O carro do vice-diretor chegou, e ele saiu e exigiu que a mulher fosse expulsa para fora. Incapaz de assistir, ela correu, gritando e chutando para longe. O médico responsável ficou sem palavras depois de assistir ao vídeo, confirmando que ela tinha acabado de quebrar a perna ontem. O vice-diretor não acreditou. Ele insistiu em processar para colocá-la na cadeia para comer arroz com feijão. Quando ela saiu, viu a mulher de antes. Ela se desculpou por incomodá-la e pensou em sua filha, chorando tristemente. Vendo-a com dor, Sinchun decidiu usar seu poder para apagar a memória de sua filha. Pensando em cada momento com seu filho, ela se recusou a esquecer e escolheu continuar. Sofrendo, recusando. Chunxie e seus companheiros de equipa assistem a um vídeo sobre Sinxian e ficam maravilhados porque é muito virtual. Nandu está preocupado que o vice-presidente esteja fazendo um grande problema ao processá-la.
O diretor do hospital sai de férias em Aqui seu filho, Killian Quillian, retornará aqui. Depois de 10 anos de estudos no exterior para herdar neste momento, Shun-Che irá disfarçar-se. E pedir a Leon para ir ao hospital, fingindo que está sem bateria e pegar seu telefone emprestado para ligar para seu pai, então trocá-lo por outro do outro lado. Nandu espera por Killian Quillian no o aeroporto e o leva para Seul enquanto todos o levam para um passeio. Taeyu copia os documentos e está feito desvio de dinheiro, suborno, acidentes médicos. E, finalmente, usá-lo para ameaçá-lo a recuar. Desta vez não é por dinheiro ele tem 2 pedidos para o velho, um é retirar o processo contra Xinxian, o segundo é pedir desculpas ao guarda de segurança e entregar a mulher que tem provas de que a morte de sua mãe foi devido a um acidente médico. Ele assumirá total responsabilidade pela compensação, fazendo-o explodir em lágrimas depois de alguns dias no hospital. Xinxian trata-o como se fosse sua própria casa, vendo que ela se recuperou totalmente. O médico sugere que ela pode ter alta. Xinxian acha que ela está sendo expulsa porque comeu demais. Shun-Che vem buscá-la para sua casa, deixando Xinxian muito animada sabendo que ela gosta da primeira neve. Ele a leva para uma neve artificial. Arya Shun-Che está esperando por Xinxian quando ela sai com um novo visual que o cativa. Quando ele troca os sapatos dela, um fragmento de memória aparece vagamente. Ele acha que é uma ilusão. De novo, quando ele a ensina a esquiar, Xinxian passa por ele, mas ela não sabe como parar, forçando Shun-Che a correr para apoiá-la. Os dois rolam várias vezes e se deitam. Rindo alegremente neste momento, ele pede que ela diga esta frase para confirmar ele tudo. Ao redor deles parece parar, exceto para os dois quando Shun-Che disse essa frase. Xinxian pensou que ele estava dizendo a verdade, então ela ficou muito feliz e perguntou se ele havia se rendido a ela. Ela disse a Shun-Che que alguém na Espanha havia lhe dito essas coisas. Shun-Che sente que é tão cafona. Ela também disse que essa pessoa segurou um guarda-chuva, segurou sua mão e cozinhou macarrão para ela. Shun-Che, não sabendo que era ele mesmo, fica com ciúmes, emburrado a noite toda e não consegue dormir. Ele a chama para desabafar com ele, apenas para descobrir que Xinxian ainda encontra essa pessoa. Esses dias ela até disse que amava ele com aquele cara, o que o deixou ainda mais irritado. Então ele disse para ela ir para a cama em uma estrada deserta. Um carro desviou em alta velocidade e bateu diretamente na beira da estrada. Neste momento, Shun-Che teve um pesadelo. O rosto da pessoa ferida coincidiu com o de secretária quando ela era jovem. Deixando inquieto, Darong rapidamente recebeu a notícia de que a secretária teve um acidente de embriaguez, o que foi muito inesperado. Olhando para o rosto de sua mãe mudando, era um caso de bullying de amigos de um aluno do jardim de infância. Xinxian imediatamente o pegou. Assustando aquela garotinha, foi para casa e contou para a mãe. Ela veio exigir justiça para seu filho, mas como resultado, ela se distraiu com a beleza de Xinxian, completamente sem inspiração por sua estilo alienígena. À noite, Nandu entra sorrateiramente no quarto de Shun-Che para encontrar a pulseira, mas é descoberto. Ele revela que o artefato na sala de pesquisa da CIA pertence a alguém chamado Damrion. Coincidentemente, ele também é o dono desta pulseira. Se for assim, não para apenas em 6 bilhões de won. Na manhã seguinte, ele foi ver a CIA para saber sobre o artefato que Nandu mencionado quando ele tocou no vaso e olhou para a pintura nele, a imagem de uma sereia vindo para dar um beijo apareceu na mente de Shun-Che. Ele foi ver o professor para conversar e foi aconselhado para ir a hipnose. No momento em que o professor estalou os dedos, uma série de memórias de vidas passadas passou como um filme até Machine Shun aparecer. Ele não conseguia se acalmar e acordou como se querendo para escapar. Ele pensou que era tudo uma ilusão antes de ir para a cama. Ela desceu para perguntar a Shun-Che se ele pretendia gostar dela. Ele imediatamente disse não no amor, ficar entediado com outra pessoa acontece muito rapidamente. Então amar alguém sinceramente é muito difícil, mas Machine Shun não pensa assim. Ela acha que amar alguém é a coisa mais fácil e chutar essa pessoa para fora é o mais difícil. Na manhã seguinte, Machine Shun começou a atacar Shun-Che. Ela gruda nele como Sam, não saindo por meio passo, forçando Shun-Che a levá-la à biblioteca. Os dois conversam muito alegremente. Uma garota se aproxima e entrega a ele um pedaço de papel. Shun-Che orgulhosamente abriu o papel e percebeu que ele estava sendo barulhento, deixando-o desconfortável. Ele vai aprender sobre a vida de Damron, sabendo que essa pessoa morreu na gloriosa idade de 27 anos. Por aqui, Shun vem visitar e aprender algumas coisas sobre o acidente da secretária. No caminho, Shun-Che recebeu uma mensagem da secretária pedindo para se encontrar. Então os dois se separaram. Enquanto isso, Shun-Che seguiu o endereço até o ponto de encontro. Sentindo que algo estava errado, ele trouxe uma arma e entrou. Vendo algo, Shun-Che imediatamente pensou na pessoa que o estava seguindo e se disfarçou de policial para vir para seu
Caso ele observou ansiosamente seus arredores com cuidado. De repente, Shinchan ligou, querendo encontrá-lo, deixando Chunchai preocupado sem saber do perigo bem atrás dele vendo Tajun. Ele, preocupado, perguntou onde estava a secretária e ele não respondeu, mas correu diretamente para atacar. Mas quando ele viu o rosto de Tajun, ele se lembrou do rosto do oficial errado de Quanzai. Aproveitando-se de sua falta de cuidado, ele imediatamente revidou, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio assim que ele estava prestes a acabar com ele. Uma série de buzinas de carro tocou repentinamente do lado de fora. Tajun viu isso e ficou assustado, fugindo. Acontece que antes de entrar, Chunchai tinha ligado para Nando, dizendo-lhe para chamar um monte de táxis e buzinar as buzinas ajudou Chunchai a escapar com sua vida. Depois disso, ele pegou um táxi para o Rio o mais rápido possível. Os dois não se importavam com as perguntas um do outro, mas apenas preocupados com a situação um do outro vendo que ele estava ferido. Ela finalmente decidiu deixá-lo ir, mas desta vez, Chunchai segurou Shinchan de volta de Chunchai. Pretendia dar a mão a ela e ir para casa. De repente, ele teve um ataque de dor e desmaiou, fazendo com que Shinchan entrasse em pânico em seu subconsciente. Ele conheceu Demryong naquele dia, ele disse a ele que o predestinado relacionamento e relacionamento malfadado de sua vida passada estavam sendo reencarnados e repetidos nesta vida, esperando que Chunchai a protegesse do mal. Então ele voltou à realidade. Neste momento, ele se lembrou das palavras de Demryong e disse a Nando em seu sonho. Chunchai se viu como Demryong não era escolhida. Nando pensou que era normal porque quando ele assistia filmes, ele também sonhava em ser um general corajoso. Depois disso, ele foi imediatamente para o hospital para visitar a secretária. Olhando para ele tinha certeza de que a secretária não beberia e dirigiria, mas que alguém o havia prejudicado naquela época. Duong Dong também foi para um check-up. O médico disse que ele tinha uma abrasão na córnea. Se não for tratado a tempo, ele pode precisar de um transplante. Izin Shun está conversando com Tchishun quando Duong Dong se aproxima assim que Chunchai sai. Uma chance. Encontro. Depois de 10 anos separados, os dois se encaram. Duong Dong pensa nos dias quando os dois eram felizes juntos. Enquanto isso, Chunchai pensa na cena onde Duong Dong o abandonou enquanto ele estava doente, comendo com uma mulher e seu filho. Embora pai e filho tenham muito a dizer, quando eles se encaram, há apenas conflito e discussão. Quando Duong Dong menciona a herança, Chunchai apenas diz que não precisa de nada. Ele também não quer vê-lo novamente e diz para ele cuidar de sua saúde. Depois de dizer isso, ele sai imediatamente sem olhar para trás nem uma vez, sentindo-se mal. Ele não diz uma palavra o caminho todo. Quando ele chega em casa, ele até diz que se ela quiser ir embora, então vai embora. É muito mais confortável sem ela aqui deitado e pensando em como ele sempre esteve sozinho. Faz Chunchai se sentir muito sozinho, mas agora há alguém que está sempre ao seu lado. Izin Shun diz que é esquecida, então sempre que ele tiver algo em mente, ele deve dizer a ela. Chunchai pergunta a ela novamente como se para ter certeza, então planta um beijo no dia seguinte. Chunchai de repente se sente mais apaixonado do que nunca. Ele acorda cedo e prepara meticulosamente seu prato favorito. Izin Shun, por outro lado, está praticando maquiagem neste momento. Se aparece para ver Chunchai sobre algo. Ela diz que algumas relíquias da era Joseon foram descobertas em um canteiro de obras, especificamente, a antiga casa de Demryong. Naquele momento, Demryong de repente desperta. Ele se lembra do sonho que acabou de ter e pensa em uma maneira de provar a Chunchai que ele realmente existe no canteiro de obras. Os trabalhadores continuam a descobrir outra relíquia. Hoje, Jinju foi para um tratamento de beleza de 5 milhões de won. Inesperadamente, ela conheceu alguém ainda melhor, gastando 9 milhões. Ganhou em um cachorro. Em um mês depois de se familiarizar com Jinju, Nandu coloca um intermediário em reunião próxima entre senhoras da classe baixa. Essa pessoa vai espalhar a notícia de que um bilionário chamado Kim Chae-ri está na Coreia. Seu patrimônio líquido, se dividir entre todas as pessoas de Daean, não seria esgotado. A isca está pronta agora. Onde encontramos esse noivo? O primeiro candidato foi Taeil, mas ele é muito instável. Então Nandu mudou para Izin Shun. Nandu a atrai para interpretar um papel como um filme. Como atores na TV, Chunchai se torna o diretor bonito por fora, rico por dentro, e ela se torna sua noiva. O trabalho deles é percorrer os shoppings por uma semana. O alvo chegou. Chunchai começa a falar, levando ao fato de que ele está em Dubai, fazendo Jinju perceber. Vendo Nandu, ela imediatamente começa uma conversa, pedindo um jantar em família com eles. Nandu inicialmente finge recusar até que Jinju menciona o investimento. Vendo que o alvo mordeu a isca, Nandu inteligentemente concorda. O plano é meio bem sucedido. Izin Shun é elogiada por todos por sua excelente atuação ao passar por uma máquina de garras. Izin Shun imediatamente diz que o dono aqui é um vigarista, então você não pode ganhar, não importa o quanto você tenta em um contexto mais profundo.
Sia liga para marcar uma reunião com Chun-Shei no Instituto de Pesquisa. Desta vez eles descobriram outra relíquia, mas é bem estranha. Chun-Shei quer ver por si mesmo, então ele entra sozinho. Ele é imediatamente atraído por uma pintura, que é um retrato de Dame Riang. As luzes de repente se apagam, forçando a usar um isqueiro para ver. No momento em que ele vê o rosto de Dame Riang, ele fica atordoado. Porque é seu próprio rosto. Ao lado do retrato está uma carta sincera. Acontece que Dame Riang desenhou um retrato de si mesmo e enviou uma mensagem para Chun-Shei. Então ele disse a alguém para trazê-lo de volta para Wanjan, pedindo a sua mãe para enterrá-lo profundamente no chão para ele mesmo que algo aconteça com ele. Mais tarde, deixou lá uma série de perguntas são levantadas por Chun-Shei. Quem é este Dame Riang? Poderia aquele dia ter sido ele? Sia fica igualmente surpresa depois de vê-lo, imaginando-se é seu ancestral. Continuando a missão, Nandu contata Jinju para marcar uma refeição, fazendo com que ela, feliz ao se cumprimentarem, Sin-Chun pede ao filho de Jinju para brincar com Juna para ajudá-la. Trocando cartões entre si, o marido suspeitosamente liga para um número no cartão e alguém atende. Na verdade, Chun-Shai previu isso, então ele mandou Taeyu se preparar para atender o telefone. Então eles comem e conversam uns com os outros muito felizes ao comer o prato de ovo enrolado. Chun-Shai de repente se lembra do gosto de sua mãe. Até Ju Jong trouxe mais ovos, mas Chun-Shai não conseguiu ver o rosto dela. Taeyu do lado de fora ficou surpreso ao ver Sia, então ele teve que sair para impedi-la de entrar. E descobriu que esta era a casa de Sia sem opções. Taeyu teve que confessar seus sentimentos e mantenha Sia fora do café. Então ele enviou uma mensagem para Nandu que contou a Chun-Shai e os três correram de volta, deixando a família de Jinju em confusão. De volta para casa, Chun-Shai e Nandu discutiram um com o outro sobre esse erro. Ela perguntou, mas eles pareciam evitar isso, pensando em seu coração se Chun-Shai era um vigarista perverso. Ele admitiu que era o tipo de pessoa que engana os outros para viver. Xinxian também não escondeu. Ela disse que era uma sereia lá em cima. Xinxian de repente teve um coração ataque. Enquanto isso, Chun-Shai olhou para o vaso com a pintura estranha e acidentalmente lembrou a memória debaixo do mar. Ele subiu para encontrar Xinxian, mas não conseguiu encontrá-la. Ele preocupadamente foi para procurá-la. Lembrando de tudo, Chun-Shai correu por toda parte procurando por Xinxian, mas não conseguiu encontrá-la em outro lugar. Dame Ryong ouviu que depois que Gonghong foi preso, ele confessou que estava fascinado pela sereia Vuin que o prejudicou e matou pessoas. Dame Ryong perdeu a paciência, sacou a sua espada e foi encontrar Gonghong, desejando que ele não reencarnasse na próxima vida. Dajin acordou assustado. Ele também estava conectado à sua vida anterior e sabia que Xinxian estava de volta para casa. Chun-Shai ainda não a tinha visto voltar. Xinxian vagava sozinha do lado de fora, pensando sobre o que tinha acabado de acontecer. Neste momento, Xiun apareceu não querendo ir para casa. Ela perguntou a Xiun para levá-la para a sauna para dormir durante a noite. Xinxian também não estava feliz quando ela estava na sauna. Não havia lugar para dormir e ela estava sozinha. Quanto a Chun-Shai, ele procurou muito noite e dia. Durante o dia ele saiu para procurar os alunos. De alguma forma encontraram a bolsa de Xinxian. Eles acidentalmente abriram o telefone dela e ajudaram Chun-Shai a determinar a localização. Neste momento, eles estavam dividindo o dinheiro quando Chun-Shai os parou. Chun-Shai com alguns movimentos básicos foi o suficiente para pegar tudo de volta. Enquanto isso, Xiun estava de folga, então ele veio brincar com ela. Neste momento, Chun-Shai entrou correndo, viu Xinxian e imediatamente correu para abraçá-la apertada em seus braços como se eles não se viam há muito tempo. No entanto, Xinxian ainda se recusou a ir para casa com ele porque ele era um golpista. Chun-Shai relutantemente fingiu ir para casa, caminhou até a porta e esperou-ma. Xinxian ainda não o manteve, deixando desapontado pensando no cara do macarrão instantâneo. Ela havia mencionado antes, ele percebeu que era ele sentindo-se tão ridículo, ele estava realmente com ciúmes de ele mesmo. Então ele não resistiu a correr para a sauna para dormir com Xinxian, mas inesperadamente encontrou um pervertido. Ele foi direto e pisou no estômago do cara. Então ficou no meio assistindo ela dormir até que Xinxian acordou e o observou de volta. Neste momento, Xinxian estava olhando para a superfície da água quando alguém a empurrou, quase a fazendo cair. Felizmente, Chun-Shai a segurou inesperadamente. Alguém espirrou água e ele a protegeu de tudo, vendo que era perigoso aqui. Ele a levou para um lugar mais seco. Um garotinho derramou água e Chun-Shai reagiu exageradamente, até tirando armas de água nele. Ele até segurou a garrafa de água a 25 centímetros dela. Todos aqui se sentiram desconfortáveis. Então eles aconselharam Xinxian a ir para casa. Os quatro beberam água juntos. Ela fez Chun-Shai prometer que ele nunca mais mentiria com más intenções. Ele concordou e queria levar Xinxian para um lugar. Ele disse para ela esperá-lo por um momento, então trouxe um buquê de flores, pretendendo abordá-la, mas, infelizmente, ele foi pego por Ong, o policial.
Chunshai olhou para ela com saudade e foi levada embora, deixando Xinxian parada ali sozinha. Xinxian ligou, mas suas mãos estavam algemadas, então ele não pôde atender o telefone. Ele implorou a Ong. O policial, mas ele se recusou. Vendo isso, seus subordinados culparam Ong, dizendo que ele pediu que eles pegassem o fantasma Tajun e agora ele está apenas sentado ali. Ao ouvir sobre Tajun, Chunshai ficou apreensivo e perguntou novamente. Ele disse a Ong para tirar as algemas para ele, mas ele não ouviu. Agora que Xinxian está sozinha de novo, ele está muito preocupado. Depois de um toque longo, Xinxian finalmente atendeu o telefone e ele suspirou de alívio. Felizmente ela ainda está segura. Chunshai disse que tinha algo para fazer, então disse para ela voltar primeiro. Ela encontrou um táxi antes, então ela entrou inesperadamente. Quem estava no carro era o fantasma Tajun. Então ela disse apenas uma frase: o lugar que concordamos em nos encontrar, a primeira neve está ficando mais forte. Então desligou o policial. Ong imediatamente ligou de volta, mas ninguém atendeu-o. Telefone lembrando-se do local de encontro na Torre Namsan. Ele pediu para ir para Namsan. Ele disse a Ong para abrir o portão para ele, então pediu a Ong para pedir ajuda para investigar a área de Namsan. Quanto a ele ligou o rastreador de localização, mas não funcionou no táxi neste momento. Xinxian estava inconsciente porque havia sido instada com alguma coisa. A polícia também estava montando uma rede de arrasto muito cuidadosa para investigar, mas Tajun se transformou em um completamente diferente direção, escapando do cerco deles. Sabendo que Tajun ainda não tinha sido pego, ele pensou de uma pequena estrada que poderia escapar do controle policial. O policial Ong também confiou e seguiu. Quando Xinxian acordou, ela se viu em um lugar estranho, com as pernas completamente incapazes de se mover. Ele disse que queria confirmar algo em seu sonho, que ela era uma sereia debaixo d'água. Tornou-se um humano na terra e poderia criar ostras peroladas. Percebendo que esta era a estrada para o hospital abandonado, eles aceleraram para chegar lá. Os três se separaram e começaram a procurar. Quando Tajun estava prestes a pegá-la e jogá-la no barril, Xinxian disse que as sereias fariam com que aqueles que os tocassem ficassem perturbados e perdessem a memória. Vendo Tajun confusa, ela continuou a atacar. Xinxian estendeu a mão para tocá-lo, mas ele deu um passo para trás assim como Chunshai chegou. Ele fugiu furiosamente ao ver Xinxian. Ele sentiu pena dela e a abraçou. Apertado, chegando em casa, ele a levou para o quarto para descansar e saiu para falar com a polícia. Chunshai deu a Ong a gravação de vídeo de Tajun se disfarçando de policial, seguido pelas mensagens de texto que ele fingiu ser a secretária para convidá-lo para lidar com seu caso de fraude. Será tratado depois que o caso de Tajun terminar. Zhuozhong e Seo ele foram para um exame oftalmológico e acidentalmente conheceram a SRA Zhuozhen pegando remédios. Mas como seus olhos estavam muito ruins, ele não a viu. Chunshai estava procurando documentos. Então Xiun ligou, dizendo-lhe que ele não poderia mais proteger Zhuozhong, então ele deveria proteger seu pai e ele protegeria sua mãe. Isso o deixou ainda mais preocupado e ansioso. Quando ele entrou na sala, ele viu Xinxian esperando por ele, prevendo que ele continuaria pensando hoje à noite e não conseguiria dormir. Ele agressivamente deu um passo à frente e beijou a bochecha dela. Depois disso beijo, Xinxian não conseguiu adormecer, então ela ligou para ele, mas Chunshai estava tendo um pesadelo neste tempo. Acordando, ele a viu sentada ao lado dele e a abraçou com força como se não quisesse ninguém a levasse embora antes. Ela o ouviu mencionar o carro do casamento, então ela estava com ciúmes e perguntou quem ele escolheria entre ela e o carro do casamento, fazendo Chunshai rir. Quando ela estava prestes a sair, Chunshai a impediu e disse para ela não ir. Chunshai a puxou para seus braços e cobriu ela com um cobertor. Os dois foram felizes para a cama, então esperaram que ele adormecesse. Ela gentilmente saiu, correndo para fora para expressar sua alegria ao saber que ele gostava dela. Tudo parecia clarear diante de seus olhos, assim como no coração de Xinxian. Seo agora estava pedindo ao advogado para alterar o vontade de acordo com seus desejos, não dando a Chunshai um único centavo. Se isso correr bem, o advogado vai tem seu próprio escritório. Darong não esperava que todos na empresa tivessem sido comprados por Seo Ri. Foi atraída pelo advogado para assinar o testamento revisado sem saber. No caminho, Do Jong foi repentinamente roubada e, felizmente, Xinxian a ajudou inesperadamente. O lugar onde chegaram era a casa de Chunxi. Ela acidentalmente conheceu Xinxian novamente. As duas cozinharam alegremente enquanto se visitava o quarto de Chunxi. De repente, ela descobriu uma foto dele e de sua mãe quando ele era jovem. Coincidentemente, parecia Do Jong. Percebendo que ela era a sua mãe, ela observou dolorosamente os dois juntos alegremente com medo de que Chunxi descobrisse. Xia puxou imediatamente Darong, com seus olhos turvos, procurou sonhadoramente por Seo Ri. Ela então o evitou, fazendo Darong cair das escadas. Xiun foi para casa e imediatamente chamou uma ambulância. Ele também viu Seo Ri parada calmamente nas escadas olhando para baixo. Inesperadamente,
Todas as preocupações de Xiun desabaram quando ele apenas acordou e continuou chamando Chun-Che. Nome aqui, o policial investigou que havia alguém que estava secretamente tratando da Jin há anos. Era o professor Ki-won, o médico em quem Chun-Che confiava e visitava-o. Mas neste momento, Chun-Che conheceu o policial vendo que eles estavam tendo dificuldades para encontrar alguém. O fato de que Chun-Che pensou em sua vida passada onde ele o havia ajudado, ele se tornou mais amigável. Disse que a pessoa que estava tratando da Jin após o hospital foi abandonado. Era o professor Ki-won. Os dois foram investigar. Chun-Che também descobriu que o professor estava mentindo. Chun-Che disse a para ir primeiro para o carro, então ele voltou para o professor. Descobrindo que Da Jin tinha vindo ontem e sabia do seu fim, ele também disse que ele não era o único que matou Dam Riang. Tae-yu enviou uma mensagem de que ele tinha perdido o rastro de Xinxian. Chun-Che rapidamente foi encontrá-la, sem saber que Xinxian tinha ido comer com Xiun. Vendou-a com Xiun. Ele pegou as coisas dela e a arrastou para dentro de casa, mas não disse uma palavra para ela depois daquilo. Xinxian subiu as escadas e seu coração doeu novamente, provavelmente porque ela não estava debaixo d'água por muito tempo. Ouvindo isso, ele ficou muito preocupado. Na manhã seguinte, ele ordenou que toda a família saísse e não voltasse antes das 19 horas para que Xinxian pudesse nadar em casa à vontade. Nam-do estava desconfiado, voltou secretamente e pegou Xinxian nadando. Indo mais longe, ele viu o conto. A princípio ele pensou que era falso, mas conectando as pistas recém-adquiridas, ele poderia facilmente adivinhar que ela é uma sereia. Ela pediu a Nam-do para trazer o casaco e subiu. Sabendo de tudo, ele era insidioso, dizendo para ela chorar e até mesmo pretendendo tratá-la como um ATM móvel. Assim que fez um acordo com Nam-do, ela apertou as mãos e apagou todos os recentes memórias, fazendo-o esquecer tudo. Depois de terminar a refeição, ela o puxou para fora para conversar. Por quanto tempo você vai ficar zangado comigo? Xinxian pensou consigo mesma, mesmo que você me pergunte 1000 vezes, eu só terei uma resposta, porque o coração de Xinxian só pode amar uma pessoa se essa pessoa parte ou morre. Seu coração vai parar de bater? Xinxian perguntou a ele quando ele ouviu o coração dela. Chun-Che disse que ele se lembrava de tudo do começo ao fim, e o fato de que ela vai morrer. Se ele morrer também é verdade. O perigo de Xinxian não é Tejun, mas ele inconscientemente evitou-o toque dela, deixando Xinxian de coração partido. Ela chorou tanto que as ostras peroladas se espalharam pelo chão. Para responder às perguntas de Xinxian, ele a levou ao museu exibindo suas pinturas. Então ele contou a trágica história de amor de ambos na vida anterior. A única diferença é que Daemryong e Ezioa carro de casamento viverão felizes e terão filhos adoráveis juntos. Ele também mostrou a Xinxian um vaso de cerâmica retratando os dois embaixo do mar. Quando ela se perguntou por que um amor tão lindo era um pesadelo, Chun-Che gaguejou. Depois de ouvir, ele mudou de assunto, alegando que nenhum amor dura para sempre. À noite, Xinxian de repente quis apagar a memória embaraçosa de si mesma. Então ela tentou beijar Chun-Che à força, mas falhou. Ele escapou e fugiu finalmente. Chun-Che se embrulhou bem em um cobertor, deixando-a desamparada. Então ela teve que prometer não fazer nada e ele deixá-la dormir com ele. Du-jong estava esperando por um telefonema quando Xinxian ligou para convidá-la para seu aniversário. No começo, ela recusou, mas quando ela descobriu que ela era uma truémoco, uma inocente garota, ela se comoveu e concordou. Todos prepararam um aniversário para ela juntos enquanto Chun-Che foi comprar flores. O amigo mendigo também chegou, causando um colapso mental em Nan. Xinxian rapidamente saiu para dar as boas-vindas a Du-jong, e os dois alegremente foram juntos. Chun-Che do outro lado da estrada sempre a seguiu. Quando eles chegaram ao cruzamento e se encararam, Xinxian o reconheceu e quando ela chamou seu nome, a mulher congelou. Ela então disse que também tinha um filho com o mesmo nome, mas tinha sido separado e não podia se encontrar novamente. Ouvindo isso, ele entendeu e transmitiu seus pensamentos para Chun-Che, ajudando-o a perceber que sua mãe desaparecida de tantos anos estava na frente dele. Os dois se encararam, e todos os seus sentimentos foram expressos através seus olhos. Du-jong correu para abraçar Chun-Che. O sentimento dos velhos tempos não tinha mudado nada. Os dois combinaram de se encontrar em particular, e ele disse que saiu de casa porque sentia falta dela. Vendo Du-jong tão saudável, ele estava muito feliz. Vendo sua mãe chorar, ele cuidadosamente enxugou as lágrimas dela com um lenço de papel. Sentindo que sua mãe era tão pequena, ele só queria abraçá-la todos os dias. Todos ficaram muito felizes em saber que Chun-Che tinha encontrado sua mãe. Depois disso, toda a família cantou parabéns para Xinxian. Ele pretendia apagar as velas, mas disse que tinha que fazer um desejo primeiro. Inesperadamente, ela disse que queria ser feliz com Chun-Che para sempre. Prestes a cortar o bolo, Xinxian quis acender as velas novamente para parabenizá-lo.
E sua mãe pela sua reunião Xiaoyi foi buscar o remédio e descobriu o que estava faltando. Perguntando à empregada, ela descobriu que o exterminador de insetos veio ontem Xiaoyi trouxe-o. Remédio para Dujong beber pensando no fato de que seus 2 maridos anteriores morreram de. Ficando cego, ele embrulhou o remédio e jogou no lixo inesperadamente, ela viu tudo. À noite, Dujong teve dificuldade para dormir, então ela foi para fora, ouvindo acidentalmente. Conversa entre Xiaoyi e Dujong ao mesmo tempo, onde do lado de fora também ouviu isso. Dujong entrou em pânico quando soube a verdade ele acidentalmente fez um barulho que Xiaoyi ouviu. Ela saiu para olhar em volta, mas não viu ninguém pretendendo entrar, ela viu Dujong. Escondido atrás do vidro ele foi para o quarto, desligou o telefone e escondeu-o debaixo da cama. Nesse momento, Xiaoyi trouxe-lhe remédios e disse que tinha algo para fazer lá fora. Dujong ainda embrulhou o remédio e jogou no lixo, mas ele não esperava que ela envenenasse. A água Xiaoyi marcou um encontro com Tshishun para comer em um lugar lotado para criar um álibi. Vendo o perigo, Tshishun recusou contato e foi direto para casa. Muito rapidamente, Dujong teve um ataque cardíaco, lutando para tirar o telefone para ligar para Chunshei, mas ele estava lá fora na sala investigando, então ele não sabia. Em seus momentos finais, Dujong teve que dizer todos os seus pensamentos em uma mensagem de voz. Chunshei foi para o quarto e viu o pedido de desculpas de seu pai em uma mensagem de voz. Ele imediatamente dirigiu para casa. Chegando lá, ele viu uma ambulância em frente ao portão. A equipe carregando o corpo de seu pai na frente dele confirmando que seu pai tinha ido para sempre, tudo nele desabou. Chunshei ajoelhaus em dor, ainda incapaz de aceitar esta cruel realidade. Voltando algumas horas, quando Tshishun preocupadamente entrou correndo na sala. Ele ouviu a última mensagem de Dujong para Chunshei depois de confirmar que Dujong estava morto. Tshishun descartou o copo envenenado antes de chamar uma ambulância. Então ele fingiu estar com dor, cooperando com a polícia para investigar. Quando eles perguntaram sobre Xiaoyi, ele disse que ela tinha saído de casa há 2 horas. Quando ele saiu, ele encontrou Chunshei. Assim que ele viu Tshishun, ele correu para lutar com ele. Afastando todos os policiais, ele estava furioso porque foi por causa deles que seu pai morreu. Ele desesperadamente continuou a correr para lutar. Só quando o policial onde chegou é que Chunshei acalmou. Ele se arrependeu de não ter agido antes. Os 3 foram para o hospital. Vendo-o sentado sozinho, Xinxian lentamente se aproximou e o abraçou. Chunshei apenas chorou. Ele pediu a Xinxian para ajudá-la a apagar todas essas memórias dolorosas. Mas ela não podia porque ele ainda amava muito o pai. Xiaoyi chegou muito rápido. Ela começou a encenar uma cena de sofrimento na frente de todos. Então ela chorou até desmaiar e foi levada por Xiun. Sra. Dujong também veio. Ela não esperava que ele partisse tão de repente. Ressentindo-se de que ele uma vez a tratou como uma estranha foi quando ela estava no hospital. Depois de ouvir isso, Shun soube que era porque seu pai não conseguia ver claramente. Ele disse que seu pai estava ferido na retina, então ele não podia vê-la. Xiaoyi apenas desmaiou e acordou chamando o advogado para prosseguir com o anúncio do testamento. Xiun fechou as cortinas e perguntou se ela era a culpada. Xiaoyi admitiu e disse a ele que, se fosse revelado, Xiun não deveria saber de nada. Xiun saiu e encontrou Nandu. Xiun convidou Nandu para ameaçá-lo. Ao contrário de Shunsh, Nandu é o tipo de golpista que não se importa com pessoas boas ou más. Então, Xiun pode facilmente jogá-lo na cadeia a qualquer momento. Nandu imediatamente mudou sua atitude e concordou com o pedido de Xiun, que era se livrar de Shunsh. Finalmente, o médico concluiu que a causa da morte foi um derrame. O policial Long conseguiu um mandado de busca e imediatamente revistou o local. No entanto, eles viraram a casa toda de cabeça para baixo e ainda não conseguiram encontrar o que estavam procurando. No funeral, Dujong entrou com confiança para queimar incenso. Fazendo com que Xiaoyi ficasse confusa, então eles se enfrentaram no banheiro. Xiaoyi tentou o seu melhor para insultar Dujong e seu filho, fazendo com que ela ficasse com raiva e desse um tapa na cara dela. Ela estava prestes a atacar quando Xinxian apareceu. Ela segurou a mão de Xiaoyi e invadiu suas memórias, conhecendo seus motivos e comportamento criminoso. Ela e ele foram para casa para investigar seguindo sua memória. Ela desceu ao porão. Então abriu uma porta secreta que levava ao quarto onde Dajin costumava morar. Vendo a evidência do crime aqui, Shunsh imediatamente levou as pessoas para prender Xiaoyi na frente de todos. Xinxian perguntou sobre o ciclo predestinado. Quando ela apagou a memória de Dajin, ela acidentalmente viu o rosto da pessoa que os matou. Essa é alguém que ambos conhecem. O advogado instruiu Xiaoyi a ficar quieta ou fingir doença para passar com segurança 48 horas. Então seria um sucesso. Então, Om tentou de todas as maneiras, mas ainda não conseguiu fazer Xiaoyi falar. Esperando Shunsh sair, Nandu nas proximidades relatou a Xiun
Ele decidiu agir hoje à noite. Esperando até às 5 horas, Xioi saiu vagarosamente e estava completamente inocente. Esperando Chun Chong sair, Nandu de repente atacou por trás, tornando-o imóvel no local. Taiyu Shakon testemunhou e contou a Xinxian. Os dois rapidamente perseguiram a localização. Ele foi levado por Nandu para um armazém abandonado. Amarrado e injetado com uma injeção venenosa. Chun Chong chamou Xiun e Nandu para fora. Ela admitiu todos os seus crimes, rindo de satisfação. Chun Chong também de repente riu de satisfação. Tornando Xioi suspeita. O telefone tocou de algum lugar e o policial Long se revelou. Os policiais escondidos também saíram para lançar a rede. Descobriu-se que era tudo uma peça. Só que desta vez, Chun Chong era mais habilidoso do que ela. Ele observou aliviado Xioi sendo levado embora. A polícia então correu para conter Xiun. Ele enlouqueceu e sacou uma arma, apontando para Chun Chong. O destino ainda é o mesmo do sonho. A única diferença é que, desta vez, Xinxian levou o tiro por ele. A polícia rapidamente conteve Xiun. Chun Chong ficou perplexo e não conseguiu processar isso a tempo. Xishun lembrou que ainda havia uma caixa de veneno que ele deu para Nandu no bolso. Fingindo pedir para ir ao banheiro e se livrando disso perfeitamente. Xinxian foi levada para a sala de cirurgia neste momento. Xishun estava sendo investigado quando o veneno gradualmente fez efeito e ele teve uma convulsão. Enquanto isso, Sori ainda estava discutindo com Ong. O subordinado dela entrou e relatou sobre Xishun. Ela correu apressadamente para o filho dela. Em seus momentos finais, ele disse que ela ser a mãe dele era como uma maldição e deu seu último suspiro. Aqui, 3 pessoas estavam esperando pacientemente pela cirurgia de Xinxian. Até que Nandu relatou que Xishun havia falecido. Ele ficou desapontado porque ele ainda se esquivou da responsabilidade até o fim. Finalmente, Xinxian foi levada para a sala de recuperação. Ele perguntou a Anne sobre a situação da cirurgia e o médico disse que foi um milagre. É até muito estranho porque tudo sobre Xinxian está se recuperando normalmente. Então Xinxian acordou. Ele imediatamente veio e perguntou a ela se ela estava com dor. Ele também planejou que se ela não acordasse, ele a seguiria. Em suma, obrigado por voltar para mim. Nandu sentiu arrepios e foi embora. Após o julgamento, Sori foi levada para a prisão. Repórteres e pessoas se aglomeraram como formigas assistindo Sori através da tela. Não sabendo o quanto Dajin se lembrava, ele marcou um encontro com o professor Xishun. O professor contatou Chun logo depois disso. Passando por hipnose, Dajin voltou ao seu sonho. No dia de Ano Novo, Quanzong e Yongyan pediram ao mestre de Jeonkoi por sua fortuna. A fortuna de Quanzong foi extremamente ruim. Atingido por um raio, mas sua alma se recusou a reencarnar. Não sabendo se ele estava sendo punido enquanto vivo ou vivendo para ser punido. Ouvindo isso, Quanzong ficou extremamente preocupado. Trazendo ele e Yongyan para escapar, mas eles foram bloqueados pelos homens de Nando. Na verdade, ele é o filho do mercador que morreu na praia. Nando desembainhou sua espada e cortou o pescoço de Zong. Não apenas para vingar seu pai, mas também para retribuir Damriang. Depois disso, ele forçou Ongyan a beber veneno feito de flores de aconito. E Dajin acordou. Ele finalmente soube o propósito de sua vida. Sabendo que o professor é Deus de Jeon. Ele sabia de tudo, mas ainda observava tudo em silêncio. Ele o estrangulou freneticamente. Se Chun Chei não tivesse chegado a tempo, outra vida teria sido perdida. A polícia também chegou a tempo para controlar Dajin e levá-lo embora. Ele até olhou para Nan porque ele o havia matado em uma vida passada. Disfarçando dose de médico e excluindo todos os registros médicos de Sin Chun. Chun Chei a levou para casa. Eu inventei uma razão para subir e dormir com ela, mas Sin Chun recusou. No dia seguinte, ele viu Darong em casa, mas ela não o convidou para entrar. O casal Jin pensou em uma razão para entrar. Não esperando encontrar o diretor Kim Jeri novamente. Sin Chun não teve escolha a não ser providenciar uma conversa privada com os dois. Quando eles saíram, eles se esqueceram completamente deles. Nando achou muito milagroso. Ele também queria arrancar Sin Chun de Chun Chei, deixando zangado. Novamente, Sin Chun de repente teve um ataque cardíaco. Nos dias seguintes, ela também teve ataques de dor e gradualmente definhou. Deixando com o coração partido. Chun Chei decidiu desfrutar de uma última noite romântica com ela. Sin Chun também sabia que deveria se preparar cuidadosamente. Embora ele amasse muito Sin Chun, ele só podia vê-la ficar cada vez mais cansada, o que o deixava ainda mais magoado. Então Chun Chei colocou a pulseira de volta nela.
decidindo deixá-la ir para que ela pudesse retornar ao seu vasto oceano. Ele a abraçou por trás. Por favor, não apague minhas lembranças de você para que eu possa me lembrar de Sinchon todos os dias e continuar vivendo. Sinchon novamente pensou que Chun-Che sofreria uma perda. Então ela decidiu dar-lhe um beijo para apagar todas as suas memórias. Então as pessoas ao redor dela. Sinchon foi encontrar os preciosos amigos que ela tinha. E apertou as mãos para tirar as memórias dela. Como se quisesse evaporar completamente deste mundo. Então ela foi para a praia, olhou para as ondas rugindo. Hesitou por um momento e Sinchon pulou em seu mar familiar. 3 anos se passaram. Tudo permaneceu o mesmo, exceto que alguém sempre estava faltando. Chun-Che mudou sua direção para estudar direito e espera se tornar um promotor. Chun-Che não esperava que o lugar onde ele estava estagiando era o mesmo escritório onde ele costumava trapacear. No entanto, sua força é inegável e de vez em quando, depois de terminar o trabalho, ele vai comer com o policial Long. Nam-do também lavou as mãos das espadas e mudou para se tornar um famoso apresentador. Profundamente sob o oceano neste momento, Sinchon se recuperou totalmente. É hora de Sinchon continuar procurando por sua outra metade. Neste momento, um transportador estava entregando mercadorias. Querendo saber por que o endereço estava na praia. Uma mão estendeu a mão para pegar o pacote no banheiro. Uma mulher de terno estava secando o cabelo entusiasticamente com um secador de mãos. Acontece que esta é a sereia Sinchon. Naquele momento, um ônibus passou. Sinchon rapidamente embarcou e foi para Seul. Nesse momento, ela viu uma garota olhando para o aquário, sentindo-a solidária. Ela decidiu presenteá-la com uma grande refeição de sashimi. Então a garota confidenciou que veio aqui por causa de um homem. Sinchon, cheia de experiência, perguntou imediatamente se essa pessoa a amava. A garota hesitou e balançou a cabeça. Depois disso, Sinchon também foi para a casa de Chun-Chi. Quem abriu a porta foi Nam-do. Mas como ela apagou a memória dele, ele não sabia quem era Sinchon. Felizmente, a SRA do Jong acabou de voltar e a convidou para entrar para beber algo. Entrando na casa aconchegante com a qual ela estava familiarizada, ela não pôde deixar de se sentir emocionada. Pegando habilmente o papel debaixo da mesa e até indo ao banheiro sem precisar ser mostrada. A neve também começou a cair e sabia que todos os lugares estavam cheios de suas memórias. Vendo-o vivendo tão bem e confortavelmente sem ela. Ela se sentou, arrependendo-se de porque voltou. Naquele momento, Chun-Chi veio com um guarda-chuva. Ele estendeu a mão para ela segurar. Ela perguntou como ele ainda podia se lembrar dela. Na verdade, a cada momento com ela, ele anotava cuidadosamente cada página em seu diário. Para não esquecê-la gradualmente. Ele foi a todos os lugares e encontrou uma casa à beira-mar para os dois. Os dois se abraçaram por um longo tempo na neve fria. Depois disso, ela também retornou ao sótão familiar. Com a intenção de dar a ele um beijo de amor. Mas Chun-Chi pensou que ela queria tirar sua memória. Então ele se esquivou como se estivesse evitando o lixo. Quando ele quis beijá-la de volta, ela se recusou. O tempo passou rápido. Os dois finalmente se casaram. Sinchon estava revisando para o exame de admissão da universidade. Mas seu marido infantil estava causando problemas e queria ir dormir. Chun-Chi naquele momento tinha passado na faculdade de Direito e decidiu-se mudar para morar perto do mar com ela. Sinchon estava grávida de seu primeiro filho e comia muito. Os dois estavam sempre entrelaçados como se não quisessem se separar.